Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana bate um papo com o Dr. Rafael Ramos. Nós vamos falar sobre eleições 2020, a segunda parte. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Boa tarde, Cida, minha amiga. Obrigado novamente pela oportunidade. É um prazer poder colaborar contigo nesse belo programa informativo, que é o Olho a Olho. Dr. Rafael, nós vamos bater um papo, a segunda parte do nosso programa sobre as eleições 2020. Nossa, nós recebemos muitas perguntas, mas infelizmente a gente não tem assim muito tempo para responder todas as perguntas, mas nós vamos tentar responder algumas. E se acaso, antes que termine o prazo de pré-candidatos, se as dúvidas forem aumentando, a gente tenta gravar a terceira parte, se Deus quiser. Dr. Rafael, vamos falar sobre, mais uma vez, o senhor já falou a respeito da data, mas vamos esclarecer mais um pouquinho. A data para os pré-candidatos, o que pode e o que não pode. Exemplo, a data para a propaganda do pré-candidato na rádio, na TV, nos meios de comunicação da internet, blog, e-mail, Zap, Face, Instagram, como funciona? A propaganda partidária oficial do candidato em si, ela começa a partir do dia 27 de setembro, agora de 2020. Até então, tudo que se fizer nas redes sociais é considerado pré-campanha, que tem uma série de limitações em sua atividade, né? Não pode, por exemplo, o candidato fazer pedido expresso de votos. Ele tem, nesse momento, se posicionar apenas como pré-candidato, expor os seus ideais, o seu perfil de ideias, mas sem haver uma excessividade na sua exposição que configure captação de eleitorado, né, captação de votos antecipada ou até o pedido de votos expresso. Isso não pode ser vedado só a partir do registro efetivo da candidatura, que é até 26 de setembro, e após, a partir do dia 27, dará-se início às campanhas eleitorais efetivas em rádio e televisão. Até então, não é permitido isso. Se o pré-candidato, se ele postar a sua foto ou o seu número mais escrito, pré-candidato a vereador, a prefeito, no seu Face, ele está legalmente correto? Ele pode postar, expor que ele é um pré-candidato, tem a intenção de se candidatar nessas eleições. Ele não pode, de maneira alguma, expor o número qual pretende concorrer às eleições. Então, a indicação do número ou o pedido expresso de voto configura fração eleitoral, ele pode ser multado por isso, e dependendo do contexto que isso for veiculado, em um abuso de poder econômico ou poder político, até haver impugnação da candidatura dele. Então quer dizer que o número não pode constar na foto que ele estiver postando, seja nas redes sociais dele, ou do amigo, ou do parente, não pode? Não pode haver indicação de número agora. Inclusive, não existe ainda o número concreto pelo qual o candidato pretende concorrer à eleição. Porque essa indicação dos números apenas ocorrerão após as convenções partidárias. E a indicação deles ao Tribunal Regional Eleitoral. O candidato até então tem sua numeração vinculada, né? Salvo os candidatos a prefeito, que a numeração já é vinculada ao próprio partido pelo qual concorrerá. Mas essa vinculação é vedada. Mas se o vereador ele postar a sua foto, pré-candidato a vereador, exemplo, mas com o número do partido, que é o inicial do número, suposto número dele futuramente, é possível? Há uma vedação também quanto a isso. As pessoas têm feito essa publicidade porque a divulgação do partido, no número do partido, não é em si o número do próprio candidato a vereador, do pré-candidato a vereador. Mas não deveria também haver essa vinculação de imediato agora. Nem com o esquema de cores, né? Nós temos partidos que são vermelhos, partidos azuis, amarelos, né? Que as cores predominantes desses partidos são historicamente utilizadas. Deve, inclusive, o pré-candidato evitar de usar essas cores e esse número do partido na sua pré-campanha, para evitar qualquer tipo de impugnação ou até atribuição de multa, né? Doutor Rafael, nós recebemos muitas perguntas a respeito das redes sociais. É por isso que eu estou batendo muito em cima dessas perguntas, para que vocês possam ficar esclarecidamente, sem dúvidas e sabendo o que vocês podem denunciar, o que os candidatos, pré-candidatos podem fazer ou não fazer. Exemplo, se acaso um pré-candidato a vereador ou a prefeito, se ele publicar a sua pré-campanha, a sua foto em redes sociais, supostamente
pagas. Exemplo, não é o caso, tá, gente? Mas exemplo, uma web TV, ou então de um amigo ou parente que tenha uma empresa, foi postado no Facebook da empresa. Existe um CNPJ ali, é o Facebook de uma empresa. Configura que essa propaganda supostamente possa estar sendo paga? Sim, configura, Cida. É vedado ao pré-candidato e ao candidato a vinculação da campanha dele ou da pré-campanha dele, a veiculação disso em mídias sociais, sejam redes sociais propriamente ditas, e-mail, sites, blogs, qualquer tipo de sítio da internet, por pessoa jurídica. É proibido. A legislação eleitoral veda a veiculação de candidaturas por pessoa jurídica. A única exceção ali que nós temos seria a questão dos partidos políticos, né, que tem a personalidade jurídica criada como partido político e pode veicular os seus próprios candidatos. Mas eu não posso veicular uma pré-campanha ou uma campanha em qualquer tipo de sítio eletrônico que seja vinculado a uma pessoa jurídica. Eu posso hoje veicular toda a minha pré-campanha ou a minha campanha no meu perfil pessoal. Os meus amigos que me apoiam podem compartilhar desse perfil, podem compartilhar desse impulsionamento de conteúdo, desde que não recebam remuneração para isso, desde que não sejam pagos para isso e desde que isso não configure uma disseminação de conteúdo através de pessoas jurídicas. Explicação perfeita e clara. Doutor Rafael, carro de som. Qual é o limite, qual é o metro das escolas, dos hospitais? Existe um espaço, existe uma metragem para que esse carro, se ele passar em frente a uma escola, por exemplo, na porta da escola com som alto, é possível? Isso não pode? Existe vedação sim, Cida, existe regulamento para isso. Primeiro, assim, acho que vale a pena a gente pontuar que é considerado carro de som. Carro de som não é necessariamente um carro com som. Carro de som pode ser uma motocicleta equipada com equipamento de som, até um veículo não motorizado que esteja veiculando a propaganda eleitoral ali de determinado candidato, independente de ser um veículo automotor. Então, assim, a gente pode perceber que uma motocicleta, uma bicicleta, uma charrete ou até o próprio veículo motorizado são considerados, no contexto, carro de som. Esses carros de som, Cida, eles têm uma vedação para essas eleições, que eles podem ser utilizados durante as passeatas, as carreatas, os comícios. Eles não podem ser usados a todo momento. A gente não vai ver esse ano, como vimos em outras eleições passadas, os carros de som andando pelas ruas sem haver uma manifestação ali de passeata ou de carreata conjunta. É vedada a utilização desses carros de som, eu repito, é um conglomerado ali, né, com todo um contexto não apenas de carro em si, inclusive as motocicletas, não podem ser utilizados sem o contexto de passeata, carreata e comícios. E aí, inclusive, a vedação de utilização desses veículos, das carreatas, comícios, a distância mínima de 200 metros de hospitais, de quartéis militares, de órgãos do Poder Executivo, né, Legislativo e Judiciário, das igrejas. Então, assim, resumindo, pode-se utilizar carro de som, desde que seja no contexto de carreata, no contexto de passeata ou de um comício, respeitando-se a limitação de 200 metros, os órgãos, né, da Justiça Estadual, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, mantendo-se a distância também das igrejas, escolas e demais templos religiosos. Imprensa escrita. Quantos anúncios o pré-candidato pode anunciar numa imprensa escrita paga? Essa questão da imprensa escrita, ela é um pouco diferente da rádio e televisão, né? Rádio e televisão a gente sabe que a propaganda paga, ela é vedada. Já a imprensa escrita, ela é possível, desde que o candidato obedeça as regras ali, que são publicidade por cada veículo de comunicação, ou seja, cada jornal, cada periódico ali, em até 10 ocasiões diferentes, sendo que em jornais de circulação, um limite de 1/8 da página do jornal, e quando se tratava de revistas, encartes, até 1/4 da página. Ou seja, há uma limitação, e nós não podemos ter aquelas páginas inteiras de um candidato, e não podemos ter a página inteira de uma revista. No jornal seria de 1/8 e nas revistas de 1/4, respeitando-se o limite máximo de 10 publicações no período de campanha para cada jornal, para cada candidato, né? Doutor Rafael, se acaso a nossa cidade estiver com risco alto do Covid-19, como ficam as eleições 2020 aqui em Cachoeira? Olha só, datas de eleição, elas são previstas na Constituição Federal. Então, assim, modificar as datas da eleição depende de uma autorização do Congresso Nacional através de uma emenda constitucional de alteração. Inclusive, houve isso agora em razão da pandemia. A eleição ocorreria no primeiro domingo de outubro, que seria o dia 4, e foram postergadas para o dia 15 de novembro, através de uma emenda constitucional. Essa alteração, em caso da pandemia, se houver risco alto no município, depende do órgão sanitário local,
seja do estado ou do município, demonstrar que há esse risco alto de aglomeração, risco alto de contaminação pelo coronavírus, indicar isso ao TSE, que vai formular, junto ao Congresso Nacional, um pedido para que a eleição seja modificada naquele local. Então, se houver, na data da eleição, um risco alto de contaminação pelo coronavírus em Cachoeiro, poderá sim a entidade sanitária local formular o pedido junto ao Superior Tribunal Eleitoral para que haja, junto ao Senado Federal, o decreto de uma ordem legislativa alterando a data da eleição para a próxima data possível, né? Isso há uma possibilidade, embora possivelmente enxergue como remota. Doutor Rafael, os horários foram ampliados, né, para grupos de risco e idosos. Como vai ser essa divulgação? Como que essas pessoas vão saber que esses horários, quais são esses horários? E vai ter, no dia da eleição, terá alguém informando, olha, essa fila, esse horário, fila prioritária para idosos, para grupo de risco, terá alguém do cartório eleitoral informando? Sim, muito provavelmente sim. Houve agora a decisão do Superior Tribunal Eleitoral tratando sobre o elastecimento do prazo do período de eleições, né? Agora a eleição vai acontecer de 7 da manhã às 17 horas, de 7 às 10 da manhã, prioritariamente para pessoas do grupo de risco, né, e idosos. Então nós temos esse período inicial ali, prioritariamente, preferencialmente, para as pessoas do grupo de risco. Como funciona muito comumente em fila de banco, atendimento prioritário para idosos, né? A Justiça Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral a veiculação desse novo regramento, a organização disso interna, ou seja, quando aproximarmos aí do pleito eleitoral, a Justiça Eleitoral muito provavelmente vai divulgar na televisão, vai orientar a população, a forma com que vai acontecer todo esse direcionamento do pessoal do grupo de risco. Eu entendo, pelo regramento que está sendo editado aos poucos aqui pela Justiça Eleitoral, que vai haver uma fila prioritária, ou até se chegar alguém do grupo de risco, ou um idoso para votar naquele período, ele vai ser direcionado preferencialmente à votação em detrimento dos demais que ali estejam, né? Mas isso vai ser, evidentemente, muito veiculado na mídia, veiculado pela Justiça Eleitoral, tratando desse novo regramento. E a caneta? Falando ainda do Covid-19, é melhor que cada um leve a sua caneta, né? Para evitar contato com a caneta que estiver ali na mesa, né? Pois é, conforme notícias veiculadas, o TSE vai disponibilizar todo o material de higienização disso, né? Vai oferecer álcool gel, papel toalha, manter ali a ordem de distanciamento e a organização disso dentro das zonas eleitorais. Porém, cabe ali aos eleitores levarem uma própria caneta, se preferir, ou o próprio álcool gel, para poder se higienizar, né? Para evitar ter contato com materiais que são compartilhados por os outros. Sim. Então, assim, cabe essa prudência. Acho que vale a pena a gente levar uma caneta de material transparente também e o álcool gel para poder se higienizar. Mas todo esse material vai ser higienizado a cada votação, a cada inserção de eleitor na zona, pela própria Justiça Eleitoral. Esse material vai ser todo fornecido pela Justiça Eleitoral também. Mas cabe, né, prezar pela nossa proteção. Doutor Rafael, fake news. Nós temos visto aí, a quantidade é assustadora. Mas o senhor acha que esse ano, para as eleições 2020, as punições serão mais severas? Cida, penso que sim. Pois agora fake news está disciplinado no Código Eleitoral como crime, né? A gente tem essa previsão de disseminação de notícias falsas com o intuito de manipular o eleitorado ali contra um determinado candidato ou a favor de determinado outro candidato, constituindo crime eleitoral. Aí esses crimes eles vão modificando conforme o tipo de gravidade, né? Se foi por uma injúria, se foi por uma difamação, ou se foi até por uma calúnia. Essas penas podem chegar a mais de 2 anos de prisão, né? Em algumas situações. Então, assim, vai haver sim uma reprimenda maior parte da Justiça Eleitoral, uma fiscalização maior também em cima disso, porque a disseminação de notícias falsas, a gente tem notado que tem feito a conduzir o eleitorado a determinado sentido, né? De posição ou de oposição a um determinado candidato. Isso tem sido vedado pela Justiça Eleitoral, isso foi consolidado no Código Eleitoral, prevendo fake news, né, as notícias falsas, como crime. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e denunciar sempre que tivermos notícia desse tipo de propagação de notícia que não faz em nada acrescer ao debate eleitoral. E se não tiver certeza, não compartilhe. Doutor Rafael, as lives, nós estamos aí nesse momento alto de lives. O pré-candidato, ele pode participar de lives de cantores, seja da família, amigos ou não? Cida, quando você me fala de live de cantores, eu penso num show. O show, ele há muito tempo já foi proibido na campanha eleitoral. Antigamente a gente chamava de showmício. Hoje em dia,
As lives têm se assemelhados ao show, embora em ambiente virtual, e por consequência disso, a Justiça Eleitoral também veda a participação de políticos em shows virtuais, que são as lives. Ou seja, esses live mícios, que foi assim denominado, né? São proibidas as participações dos pré-candidatos ou dos candidatos, porque isso pode sim configurar alguma forma de captação de eleitorado para aquele candidato ou pré-candidato. Isso é vedado pela Justiça, isso é vedado pelo sistema eleitoral. Então não pode o candidato, seja ele parente, amigo, irmão, ou até o próprio candidato, né, fazer uma live artística vinculando-se aquilo a uma campanha eleitoral. Isso é proibido, isso é vedado pela Justiça. Nossa, excelentes explicações. Eu espero que vocês, meus queridos internautas, tenham esclarecido bem. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode enviar para a gente, que o Dr. Rafael, tenho certeza que estará conosco sempre para esclarecer. Dr. Rafael, muito obrigada a sua participação aqui no programa. Infelizmente, o nosso programa dessa semana fica por aqui. Dr. Rafael, forte abraço e mais uma vez, muito obrigada a sua participação. Por nada, Cida, à sua disposição. Um abraço. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.